a relação entre escola como coeducadora, entidade coeducadora, ou a relação da escola como aquela que cuida e que guarda, a entidade de guarda do meu filho durante um período do dia. Isso também, na minha opinião, acaba por provocar aqui uma ruptura aqui entre essas relações, ou seja, é muito diferente se você perguntar para os seus pais como é que eles viam a escola enquanto alunos, era uma relação de muito respeito pela escola, pela estrutura, pelo professor, a figura do professor era muito respeitada. Hoje em dia não, eu sinto isso também aqui em Portugal. Que a figura do professor se coloca ali como você está à mercê da família. E eu acho que isso, sinceramente, é uma coisa que tem que mudar aqui um pouquinho. É como se fosse uma visão puramente ou simplesmente empresarial, né, Diana? De uma prestação corporativa. É corporativo. Exato. O ponto de vista da instituição também é muito importante, é um comentário bacana. Porque, assim, a instituição, ela também se coloca numa posição muito delicada, que é até onde eu posso ir. Ou seja, eu sei que eu tenho aqui uma missão que é educacional, mas também foi incutido em mim a responsabilidade da guarda. Sim. E é uma relação que é muito complicada. Você vê todo tipo de serviço sendo oferecido por escolas, além do próprio serviço educacional. Né? E aí, Diana, voltando um pouquinho na parte que a gente estava comentando sobre a crise econômica, a gente percebe que desde 2015, né, cada vez mais Portugal, em especial, você viu que eu falei até com sotaque agora, né? Portugal. Portugal. Se você preferir, eu posso fazer essa live com sotaque local. Tá, vamos tudo fazer bem. um teste? Vamos. Então, você responder a próxima pergunta em sotaque local. Ok. Mas a gente percebe, de fato, que desde 2015, apesar dessa crise econômica que abala o planeta inteiro, em especial afetou muito a Europa, a gente percebe que nos exames do PISA, né, que trabalha justamente as áreas de conhecimento de ciência, leitura e matemática, Portugal vem crescendo cada vez mais com resultados. E aí, qual é a mágica, Diana? O que eles tanto fazem? Qual é a principal diferença para esse crescimento cada vez constante, apesar de tudo que está acontecendo no planeta? Eu acho que é assim... Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem sempre que pensar no poder e no valor das palavras, não é? Quando todo mundo entra nesse cenário de que estamos em crise, nós automaticamente vamos encerrando aqui algumas possibilidades, porque a crise acaba por sobressair. Por outro lado, o que eu acabo por perceber aqui é que a educação está sempre em primeiro lugar. E realmente toda a estrutura ministerial, principalmente as secretarias de educação, tem um papel muito ativo nesse sentido. Eu consigo perceber, por exemplo, que assim como nós tivemos a BNCC no Brasil, Portugal também está muito voltado para a educação por meio de aquisição e desenvolvimento de competências, trabalhar com o que eles chamam de aprendizagens essenciais, que são as nossas 10 competências base da BNCC. Enfim, é a estrutura que rege o currículo brasileiro e aquilo que deve ser desenvolvido na educação básica. E aqui você percebe que há um trabalho até de colaboração, e você vê, por exemplo, referências ao OCDE, a Organização de Desenvolvimento Econômico, você vê presente nas leituras que você faz dentro dos documentos do Ministério, ou seja, estão sempre buscando também referências internacionais, enfim, para poderem modernizar, atualizar, estabelecer aqui uma relação também mais motivadora para os alunos e para os professores, né? Então, eu diria que, apesar de estarmos em crise, os resultados têm mostrado que
as pessoas que fazem esse trabalho, que estão na ponta, que estão no campo, são pessoas que acabam por fazer acontecer, né? Diana, nós temos aqui algumas perguntinhas. José Lucas, seja bem-vindo. O Atom pergunta: Diana, que obstáculos já podem ser vistos como oportunidades nessa transição da era pós-modernismo ou pós-Covid? Eu acho que as grandes oportunidades, em termos educacionais, elas têm a ver muito com aquilo que é visto como conteúdo. Ou seja, quando o conteúdo vem sempre antes do desenvolvimento de competências, com o desenvolvimento de determinadas habilidades, você percebe que alguma coisa aqui precisa mudar. Então, acho que agora, por exemplo, a gente tem aqui 100%, 90% das escolas já trabalhando online. Assim que foi decretado o estado de emergência, foi todo mundo para casa, as escolas, e eu me coloco nisso, e os professores tiveram que correr contra o tempo, de maneira a conseguir iniciar uma estrutura que possibilitasse a continuidade do ano letivo da maneira que fosse possível, mas online. É tudo virtual, é tudo, né, voltado para o ecrã, como se diz aqui, que é a tela. Diana, aqui o nosso sentimento, trabalhando na área de educação no Brasil, é que as escolas com essa pandemia foram pegas de surpresa, né? E assim, não tinham recursos ou não tinha habilidades para começar a sair dela. E agora que as escolas começam a olhar para outros cenários, encontrar plataformas para ajudar. Portugal aconteceu a mesma coisa? A mesma coisa. Igual. A grama do vizinho não é mais verde. Não, ela só às vezes ela é mais verde porque ela é sintética. Pense nisso. Pense nisso. Boa. Mas é assim, aqui como é que isso aconteceu? Correu todo mundo para casa e você vê muita gente nos fóruns de discussão de professores, muita gente pedindo ajuda, mas você também vê muitos professores que não têm essa formação prévia, que possibilita realmente que ele comece nesse novo cenário. E você vê muito aluno que não tem acesso à internet, que não tem computador em casa, que não tem televisão, enfim, ainda existe esse cenário aqui em Portugal. Mas você viu realmente um trabalho de equipe muito forte acontecendo, muito forte acontecendo em todas as comunidades. Você vê, por exemplo, começou segunda-feira aqui um projeto do Ministério da Educação com a televisão portuguesa, há uma rede de televisão que é estatal, e que você tem uma programação diária das 8h30 da manhã até as 7 da noite. Você tem uma programação diária dividida por ano letivo. Então, é como se fosse um YouTube para quem não tem internet, com todos os conteúdos que, de acordo com o currículo nacional, estariam previstos para agora esse último bimestre, né? Porque o nosso ano letivo ele termina agora em junho. Nós começamos em setembro e terminamos em junho, ou seja, estamos aqui no último período de aulas. Sim. Então, Diana, foi uma forma que eles encontraram até de conseguir chegar a mais lares, a mais crianças, a mais pessoas. Não, e que ação rápida, né, Diana? Porque criar tudo isso, eu não sei se isso era uma coisa que acontecia. É nova. É nova. Poxa, legal. Né? Se a gente também pudesse seguir essas coisas boas, né, que estão sendo criadas ao redor do mundo, legal.